Bom dia, Felipe. Bom dia, ouvintes. Como é que vão? Tudo bem? Tudo ótimo. Como amanheceu Buenos Aires, como amanhece a Argentina nesta segunda-feira, pós-fim do kirchnerismo, 12 anos da família Kirchner no poder, Macri é o novo presidente argentino. Realmente, Felipe, a Argentina amanheceu mudada, alterada. É um sentimento que a gente pode perceber nas pessoas, já nas últimas semanas vinha sendo assim. É uma nova era. Todos aqui falam de que realmente o país precisa de mudanças e foi o recado das urnas. Apesar de uma diferença estreita, né, uma diferença que se projetava entre 8 a 10 pontos, nas últimas horas caiu para 3 pontos de diferença de votação, ou seja, são 4 milhões de votos, apesar disso uma diferença expressiva, né, em termos de Argentina, do tamanho do colégio eleitoral daqui, mas indica a grande necessidade de mudanças que o país vive, Felipe. Bom, Leonardo, a grande preocupação da Argentina, como do Brasil, é a questão da economia. A Argentina até esse ano deve crescer algo em torno de 2,2%, né? Mas mesmo assim, Macri pega uma economia em frangalhos, dá assim para dizer, né? A economia está muito complicada na Argentina. O que ele deve mudar já a partir de 10 de dezembro, quando toma posse? Sim, vai crescer um pouco, como tu mencionou, em torno de 2%, mas vai crescer sobre uma base muito baixa, né, Felipe? É isso que a gente precisa lembrar. A Argentina vem crescendo muito pouco e na última década, muito abaixo dos seus companheiros de Mercosul e de América Latina. Então, a economia realmente vai passar por muitas mudanças. A primeira, a mais confirmada, vai ser a desvalorização do peso. Todas as fontes, todos os analistas apontam que, seja quem for o escolhido de Macri para a equipe econômica, ele vai fazer uma desvalorização do peso por um simples motivo. A Argentina precisa urgentemente de divisas. Ela precisa atrair dólares, precisa atrair reais, para não precisar ela mesma ter que emitir bônus, ter que emitir o seu próprio dinheiro, entendeu? Então eles precisam atrair investimentos, precisam vender os seus produtos. Tu sabe que eu trabalho especialmente no noticiário de agronegócio, né? E a Argentina nos últimos anos perdeu muito terreno, era líder em trigo no mundo, líder na produção e venda, exportação de carne, perdeu esses 2 postos. Entregou de bandeja, né, com uma política equivocada de exportação, e agora vai precisar rever tudo isso. Então, a primeira grande mudança vai ser essa, que nós vamos perceber. E depois disso, um ajuste fiscal muito forte, porque o governo atual, o kirchnerismo, gastava muito, a exemplo do Brasil, para manter uma estrutura enorme de governo, uma estrutura incompatível com o tamanho da Argentina. E também uma estrutura de subsídios à população. Essas políticas devem mudar de imediato e eles vão adotar uma receita muito mais austera na economia, Felipe. Pois é. Nesse caso, você acompanha o que acontece no Brasil, esse ajuste fiscal vai ter que ser do tamanho do que está acontecendo no Brasil. Qual é a popularidade que sai Cristina Kirchner? Porque aqui no Brasil teve continuidade o governo, é o governo Dilma que está fazendo ajuste fiscal sobre os problemas deixados pelo primeiro governo Dilma e ainda resquícios do governo Lula. Essa é uma situação. Outra situação é o Macri, que vai entrar, vai ter que fazer mudanças em cima de uma economia que era governada por Cristina Kirchner. Ela vai sair com poder, ela sai ainda com força desse processo todo, ou os 12 anos desgastaram muito a imagem dela e ela não vai poder nem fazer críticas ao Macri, que vai ter que fazer esse ajuste? Na verdade, toda a campanha agora do segundo turno do Scioli foi em cima de alertar, ou vamos dizer assim, denunciar, assustar a população de que esse ajuste ia retirar direitos da população, de que ia vir uma conta muito cara.
Então, o próprio candidato Scioli, ele tentou se descolar do governo Cristina Kirchner, dizendo que ele não faria isso, mas ao mesmo tempo defendendo tudo que a Cristina fez. Então, os especialistas dizem que essa dicotomia acabou levando ele à derrota. Ele não sabia se era a continuidade do governo, mas também não defendia tudo que foi feito. Cristina Kirchner jamais apareceu do lado de Scioli, Felipe, para se ter uma ideia. Então, a popularidade dela não se sabe ao certo, porque as pesquisas que surgem nesse sentido, elas não são confiáveis. Infelizmente, esse é um ponto que a Argentina tem um grande problema, porque os meios de comunicação e os institutos de pesquisa, eles infelizmente são alinhados ou com o governo ou com a oposição. E as pesquisas são claramente manipuladas. Então, existem pesquisas que apontam Cristina com popularidade de 60%, aceitação, aprovação, e outras de 15%, 20%. Então, realmente fica difícil fazer uma média disso aí, porque as pesquisas não são confiáveis. O que as pessoas estão admitindo é, inclusive, e isso ficou bem claro durante a eleição, durante o debate, é aceitar um ajuste forte, aceitar de que realmente se perca alguma coisa em termos de subsídio, de que o peso seja desvalorizado, aceitar um ajuste forte para que mais adiante esse remédio dê resultado. Isso as pessoas apoiaram. Sim. Né? Então, isso foi debatido, quer dizer, essa foi questão, debatido. Diferente do Brasil, onde isso não estava em questão, aí na Argentina foi debatido essa questão do ajuste fiscal, desse início de governo, fosse Scioli, fosse Macri. No caso da oposição, Macri vence e tem assim essa convicção de que o assunto esteve em pauta no segundo turno, principalmente. Exatamente, Tá. Tanto que o Scioli tentou usar isso para atacar o candidato e o Macri soube defender de que isso era necessário não para termos imediatos, mas para o futuro da Argentina. Não teremos surpresas, portanto. Só para fechar uma questão, essa situação envolvendo o Macri, ele é um liberal, ele venceu com um discurso liberal, mas ele não tem maioria no Congresso. O que já se fala hoje? Tem como fazer acordo com quem apoiava o governo Cristina Kirchner? Porque ele vai ter que buscar votos no parlamento. Eu, inclusive, na semana passada, eu conversei com um dirigente do governo de Buenos Aires, né? Porque ele era governador da capital, né? De Buenos Aires e agora ele passou para a presidência. Eu conversei com um dirigente que falou justamente isso. Estávamos conversando sobre isso. Como que seria agora a governabilidade do Macri tendo oposição total no Congresso? E inclusive isso foi um ponto usado nas eleições, né? De que as pessoas não perderiam direitos, porque esses direitos eles estão assegurados por lei, né? Então não haveria muito o que mexer. A questão é a seguinte, já está ocorrendo muita negociação de Macri, do PRO, né, do partido dele, com outros partidos. Começou com Elissa Carrió, que é de um grupo grande, também bastante atuante na Argentina, que em seu tempo foi apoiadora de Cristina Kirchner, saiu do governo e agora é uma opositora ferrenha. O próprio terceiro colocado nas eleições do primeiro turno, Sérgio Massa, também já foi procurado, inclusive ele não declarou abertamente, mas ele indicou que iria gostar de um governo de Macri novo, né, de uma mudança no governo argentino. Então também já aí se tem uma terceira via, diversos partidos que eram alinhados com o governo, que se tornaram independentes e agora provavelmente vão ouvir com carinho as propostas do macrismo, como eles chamam aqui. Então aí já são duas lideranças importantes que o candidato vencedor ganhou. E pode-se dizer assim, Scioli, ele não representa o que eles chamam aqui de kirchnerismo duro. Ou seja, aquela fatia do Partido Justicialista, né, do Partido Peronista, que apoia intransigentemente a Cristina Kirchner. Scioli é uma liderança importante
do país, e ele tem uma postura muito mais aberta ao diálogo do que a Cristina Kirchner. Tanto que se falava aqui, e ele vendia isso, de que ele era a mudança com continuidade. Ou seja, ele seria apoiado pelo governo atual, mas faria também mudanças que o país precisa. Então, Macri tem campo para conversar com essas pessoas, inclusive com membros do Partido Peronista, do Partido Justicialista, que são pessoas mais light, mais abertas ao diálogo. Então ele vai ter que trabalhar numa grande negociação no Congresso, mas eu acredito que vai ser viabilizado sim. Digo o seguinte, meu caro Leonardo Gottens, falando direto de Buenos Aires, o clima da eleição foi acirrado, tivemos confusões, porque na Argentina o bicho pega mesmo. Tivemos conflitos, eu não vi isso no noticiário. Teve alguma briga, porque no final, né, estava essa dúvida aí de qual seria a diferença, os dois até poderiam, se falava que poderiam chegar e não se tinha uma convicção em função das pesquisas na Argentina não serem confiáveis, como você disse. Teve algum conflito, algum registro de eleitores brigando? Não houve, Felipe. Ainda bem, né, para todos, de que o processo ocorreu em paz. Não houve conflitos. Eu circulei pela cidade, circulei pela zona central ontem, fui até o interior da Grande Buenos Aires, estive no município de Lanús, zona sul de Buenos Aires. Fiz todo esse trajeto por transporte público e não houve nenhuma maior movimentação, não houve nenhum acirramento. Os partidários de Cristina estavam localizados na Praça de Maio, né, de Scioli ali, e enquanto perto do River Plate, do estádio do River Plate, na Costaneira, estavam os de Macri, né? Então não houve esse enfrentamento, os de Macri, não foi localizado. Os de Macri não ficaram na boca, não? Porque ele foi presidente do Boca Juniors, né? Por incrível que pareça, não, porque o bunker deles, como eles chamam, né, o salão de festas deles lá, é na parte da Costaneira, né, entre o Aeroparque, o Monumental de Nunes, lá que eles fazem as festas do Partido PRO. Tá bem, então. Não, legal. A primeira viagem internacional de Macri vai ser a Brasília, né? Ele se reúne com a presidenta Dilma Rousseff, né? Ele quer conversar com o Brasil sobre diferentes pontos que agregam os dois e se fala até que pode pedir aí para conversar sobre a economia, no sentido do Brasil não fazer uma maxi desvalorização que nesse momento prejudicaria a economia da Argentina. Não sei se Dilma atenderia um pedido desse, não sei nem se está no futuro de Dilma isso, mas é o que se comenta, né, em relação às questões econômicas envolvendo os dois países, né? Eu te diria mais, Felipe, ele vai para Brasília pedir dinheiro, viu? Ah, é? Pode ter certeza. Ele já tem, no mínimo, essas 3 viagens já agendadas. Brasil, China e Estados Unidos, todas com o mesmo objetivo. Ele vai buscar investimentos na Argentina, quer refazer essa ponte principalmente com o Brasil. Ele entende que o Brasil, e isso não é escolha dele nem escolha nossa, né? Nós, por questões geográficas, por questões de características, estamos ligados economicamente, né? O Brasil esse ano vai precisar, te dou um exemplo, né? Dentro do agronegócio, o Brasil vai precisar muito do trigo argentino. Você deve ter acompanhado aí a quebra terrível de safra no Rio Grande do Sul, do Paraná. É verdade. Então, eles têm trigo para vender aqui. A nossa erva mate tradicional do Sul, eu fiz uma reportagem esses dias, que também está caríssimo, né, no Rio Grande do Sul. Eles estão com excesso de produção aqui, tem sobrando. Ou seja, um entendimento entre os países, sem esse ranço ideológico que existia aqui, olhando-se para a economia pura e simples, pode acontecer e vai ser benéfico para os dois países. Mas, com certeza, nesse momento, o que a Argentina mais precisa é da entrada de divisas. E é isso que ele vai buscar no Brasil. Na China, já está programada, a China já injeta muito dinheiro na Argentina e vai injetar mais, e também nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, além de buscar investimentos, a questão dos chamados fundos abutres, né, pelos argentinos, porque aí também tem uma série de vencimentos acontecendo nos próximos meses, né? Ele precisa equacionar essa questão. Isso sim é uma questão delicada na questão da opinião pública, né?
também foi usado na eleição para atacar a candidatura de Macri, de que ele faria esse acordo com os fundos buitre, né, os fundos abutre. Eu não acredito em nenhum tipo de acordo, né, no sentido assim de que vai desgastar a imagem dele ou da Argentina. Ele vai tentar equacionar uma forma de pagar isso, porque a justiça americana não vai retroceder, pelo que se tem notícia, né, mas ele tem que recuperar a imagem da Argentina no exterior. Então esse ponto vai ser algo que ele precisa trabalhar urgente. Porque, como eu te falei, a Argentina precisa de investimentos. Claro. E só recuperando a imagem dela no exterior é que ela vai conseguir atrair empresas para cá, vai atrair investimentos, porque quem vai querer colocar dinheiro no local que reestatizou a sua principal petroleira, por exemplo, né? Claro, tá certo. Querido, obrigado a você aí, um excelente dia de trabalho, muito obrigado por todas as informações, análises aí que você repassou aos ouvintes da Guaíba. Eu é que agradeço, Felipe, fico à disposição e vamos voltar a conversar. Um grande abraço.